Olá, bem-vindos a mais um episódio de Educação em Voz Alta. E no episódio de hoje vamos abordar um tema muito importante para jovens, principalmente os adolescentes aí do ensino médio. Vamos falar de mercado de trabalho, de carreira, de assuntos ligados até à escolha profissional. E para esse tema tão interessante e ao mesmo tempo tão cheio de pontos de interrogação que todos os jovens ficam quando estão se aproximando desse momento, eu convidei aqui um universitário, estudante de engenharia, Rafael Ramada. Oi, Rose, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, só me apresentando aqui, então muito prazer, eu sou Rafael Ramada, eu curso Engenharia de Gestão na UFBC e eu também toco um projeto onde eu ajudo universitários, ali, estudantes, a entrar no mercado de trabalho, dar o primeiro passo, né? Muito legal esse teu trabalho, até por isso foi um dos motivos de eu te convidar para a gente conversar aqui um pouquinho hoje. Rafael, mas me conta um pouquinho da sua trajetória, desde o ensino médio até hoje aqui a vida universitária, como que você escolheu esse curso, como que foi toda essa trajetória, os teus desafios durante... Certo, beleza. Então, bom, hoje eu curso Engenharia de Gestão na UFBC, né? Como eu comentei, só para dar um contexto como eu cheguei até aqui. E, assim, engenharia de gestão, caso o pessoal não conheça, né, que o nome do curso não é tão falado, é basicamente engenharia de produção, só que com um nome um pouco diferente. E, assim, como que eu escolhi esse curso, como que eu vim parar aqui? Então, desde a escola, eu sempre fui uma pessoa considerada de exatas, então sempre mandei muito bem em matemática, física, e, assim, com a minha cabeça da época, eu fiz uma correlação muito simples. Pô, se eu mando bem em exatas, logo vou para engenharia, e era isso que eu tinha em mente. Então, nada mudava minha cabeça nesse sentido. E acabou que ali no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em eletrônica, e eu pensei, pô, já que eu mando bem exatas, quero engenharia, faz todo sentido fazer esse curso. E acho que esse técnico em eletrônica, eu gosto de falar que o maior aprendizado que eu tive com isso foi que eu não quero seguir com isso com o resto da minha carreira, no resto da minha vida. Então, assim, por mais que o curso seja bom e tudo mais, assim, eu não me enxerguei fazendo isso no longo prazo. E acabou que pensando, tá bom, quero engenharia ainda sou bom em exatas, mas não quero nada com eletrônica, nada muito técnico. Eu fui olhando para os cursos de engenharia possíveis, eu vi o que menos tinha coisa técnica era engenharia de produção, e foi assim que eu escolhi o curso. E, assim, para ser bem sincero, hoje eu faria uma escolha totalmente diferente, tá? Não vou dizer que eu errei ou que eu me arrependa, mas foi algo... A forma que eu tomei, esse critério de decisão foi bem equivocado. Hoje, se eu fosse tomar uma decisão, provavelmente eu olharia um passo além. Então, uma coisa que poucas pessoas, poucos estudantes do ensino médio fazem, é olhar o depois. Tipo, tá bom, porque pensa muito no curso que vai fazer, no curso de engenharia, o curso ali da graduação, e pensa que aquele ali é o fim. Beleza, escolhi o curso e acabou. Sendo que não. A faculdade é muito o meio para você chegar em um ponto final ali, digamos assim. E a engenharia como um todo, ela abre muitas portas. Então, eu posso até entrar em mais detalhes aqui, mas por mais que eu tenha entrado em engenharia de produção, engenharia de gestão ali, eu não vou seguir 100% nessa área. E, bom, só voltando ali para o ensino médio, então, decidi que eu queria fazer engenharia de produção e, assim, sempre tive o privilégio de estudar em escola particular. Eu sempre fui muito bitolado, assim, em querer estudar nas melhores. Então, pô, eu vou passar na USP e Unicamp e é isso. Eu sempre tinha isso em mente. Acabou que no ano de vestibular ali, muita pressão, eu confesso que é um ano muito complicado. Para quem é estudante sabe muito bem como é que é. Acabou que eu fiz os vestibulares e não passei nem para minhas primeiras opções, USP e Unicamp, mas acabei fazendo o Enem. E aí, no ano seguinte, eu já estava fazendo cursinho, saiu a nota, eu fui olhar e falei, pô, deixa eu ver se tem algumas outras faculdades aqui, abri um pouco o leque de opções. Eu vi que tinha uma federal ali perto de São Paulo, no caso a UFABC, a Federal da ABC, e tinha um curso lá que é bem próximo de engenharia de produção, que é engenharia de gestão. Eu falei, vou dar uma chance. Acho que, assim, foi a melhor decisão que eu poderia ter feito. E uma coisa, só deixando um comentário aqui para estudantes, não fiquem muito bitolados se vocês não passarem na primeira, segunda opção, porque para mim a UFABC nem era uma opção e foi a melhor coisa que me aconteceu, sabe? Na USP, na Unicamp, qual que você prestou? Eu prestei para engenharia também, para engenharia de produção nas duas. Tá, de produção. Isso foi na Poli e na USP, se eu não me engano, na Unicamp é um curso um pouco diferente ali, mas também as duas, a Unicamp mas nessa área. Exato, tudo nessa área. E, assim, acabou que entrei na faculdade ali no ano de 2020, e aí acho que todo mundo sabe o que aconteceu em 2020 e 2021, né, que foi ano de pandemia, e eu tive a sorte de participar de algumas iniciativas dentro da faculdade, e isso é uma coisa muito boa, porque eu achava que no mercado de trabalho, depois, assim, ia ser a coisa mais relevante era o curso ou a faculdade que você estava. Então, putz, o pessoal do mercado, de empresas, iam olhar quem é da USP, quem é a Unicamp, e assim, putz, esse vai ser o critério de seleção, sendo que não é verdade isso. Então, estando ali na faculdade, eu vi que quem participava de mais coisas, quem realmente tinha a iniciativa para
participar de muitas atividades, grupos estudantis, de modo geral, saia muito na frente. Então, acabou que logo naquele primeiro ano eu participei da empresa júnior da minha faculdade, então a UFBC Júnior, que a empresa júnior é basicamente uma empresa de verdade, tem faturamento, vende para empresas, tudo mais, presta serviços. Mas o único detalhe é que ela é feita inteiramente por estudantes, então todos os diretores, todos os cargos ali são estudantes. E um outro ponto também, um ponto não tão positivo, é que a gente não ganha, a gente não recebe dinheiro por isso. Acaba que a gente recebe em capacitações, eventos, mas enfim. E aí eu fiquei 2 anos ali na empresa júnior e eu gosto de falar que esse primeiro contato que eu tive me abriu muitas portas que eu nem sabia que existiam. Então eu entrei ali na área de marketing e assim, eu com uma cabeça totalmente crua, alguém tinha acabado de vir no ensino médio. Você foi fazer engenharia e entrou na área de marketing. Exatamente. Só fazer o recorte. Eu estava em engenharia ali e aí enfim, entrei na empresa júnior, aí, nossa, eu vi várias áreas, muitas áreas de mercado que poderia ter, e aí eu vi que a área de marketing, na minha cabeça, era só redes sociais, videozinho, post, atualmente tá um pouco mais em alta, isso até questão de influenciadores, mas enfim. E aí eu vi, deixa eu ver o que é essa tal marketing aí, nossa, é um mundo gigantesco, tem diversas frentes, diversas áreas, muitas carreiras que você consegue seguir trabalhando em marketing, e eu fiquei muito animado, eu fiquei muito realmente entusiasmado com tanta opção e possibilidade que tinha. E que assim, eu nem cogitava trabalhar nessas áreas porque eu não sabia que existiam. E eu fiquei muito com essa dúvida. Então, enfim, depois de 2 anos ali na empresa júnior, já tinha meio que acabado o meu ciclo ali. Chegou a hora de procurar estágio, eu comecei a olhar algumas opções que tinha no mercado e eu pensava com aquela cabeça ali desde que eu tinha entrado. Então, se marketing era uma opção tão boa, mas eu nem cogitava trabalhar com ela, porque eu não sabia que existiam. Será que existem outras áreas de mercado que devam ser tão interessantes quanto, mas pelo simples fato de eu não conhecer essas áreas, eu não tenho interesse? Porque realmente eu nunca tive esse contato. E aí eu fui pensar, vou tentar ir para outras áreas. Então eu fiquei 1 ano fazendo estágio, né, trabalhando em empresas de consultoria, então prestando serviço para outras empresas, uma empresa de consultoria em gestão. E aí nesse meio tempo aí, conversando com muitos amigos meus, pessoas da faculdade, pessoas próximas a mim, eu vi que essa dúvida de trabalhar no mercado de trabalho não era só comigo, tinha muita gente também passava por isso. E aí eu pensei, será que eu não consigo ajudar esse pessoal de alguma forma? Então eu comecei a estudar, comecei a ver quais áreas existiam e comecei a ajudar pontualmente muitas pessoas próximas, e aí comecei a expandir para outras pessoas de outras faculdades também. Cheguei a rodar várias pesquisas para ver se o pessoal tinha interesse, né, em tudo isso. E aí vi que tinha um mercado ali, digamos assim. Eu resolvi sair da empresa de consultoria para tentar 100% atuar nesse projeto. No caso, o nome do projeto se chama Layup Carreiras, é Layup. Se quiser procurar no Instagram, você consegue achar. Comecei a ajudar o pessoal e, assim, por mais que eu não fosse tão experiente de mercado, o pouco que eu sabia já era muito para pessoal que estava mais no começo ali. E aí eu comecei a ajudar, mostrava quais áreas existiam, porque assim, de modo muito resumido, o que eu passo nessa conversa com esse pessoal? Eu tento mostrar o mercado de uma maneira um pouco mais simples e tentar mostrar quais opções existem. Então, assim, primeiro, se você é de uma área de biológicas ou humanas, talvez seja um pouco mais fácil para se enxergar onde você vai trabalhar. Então, por exemplo, quem faz medicina, direito, fisioterapia, sei lá, para essas outras áreas, é muito claro qual o próximo passo. Então, para quem faz medicina, vai virar médico e, enfim, depois pensa nas especializações, direito, mesma coisa. Mas para quem vai para, por exemplo, engenharia, economia, administração, tem muitas opções. E muitas pessoas vão acabar trabalhando em empresas. E aí, olhando quais tipos de empresas que existem para trabalhar. Então, eu selecionava lá empresas do mercado financeiro, empresas de consultoria e empresas de indústria. E aí, de maneira muito resumida. Mercado financeiro é basicamente empresas que mexem, no caso são os bancos que mexem com o dinheiro de outras pessoas. Então, se você quer trabalhar no futuro na área onde é que realmente tem mais remuneração, você consegue ganhar muito dinheiro, mas em contrapartida você trabalha muito, a rotina de quem trabalha no mercado financeiro é bem puxada. E, assim, se você se identifica com essas características, faz sentido você estudar mais o mercado financeiro. E, bicho, entrando no mercado financeiro tem muitas opções. Pode trabalhar investment bank, pode trabalhar, enfim, áreas muito mais técnicas. Acho que não faz sentido entrar em detalhe agora. Mas, sim, dá para entrar nessas áreas. E outras, se você não quer mercado financeiro, o banco não é para você, tem outras opções também. Então, consultoria. Empresas de consultoria, basicamente, são empresas que prestam serviço para outras empresas. Então, presta serviço ou até mesmo podem fazer pesquisas para outras empresas. Enfim, no caso, características de quem trabalha em consultoria é que você vai ter uma visão, um escopo muito amplo, então você não vai ficar fixo à mesma rotina e muitas vezes você pode até se mudar e tudo mais, a remuneração é boa, mas aí tem um ponto que você vai estar sempre mudando de empresa, você não vai estar vestindo a camisa de uma empresa só, muitas vezes você vai ter que estar mudando o escopo e tem muitas pessoas que eu conheço que não gostam muito disso, que tem que ter um propósito muito maior por trás ali do que ficar trocando de empresa que você está trabalhando. E por fim, empresas de indústria, então acho que é a terceira opção, e aí indústria eu vou colocar entre aspas que seria o resto, digamos assim, que aí você pode trabalhar ou em área de marketing, área financeira dentro de empresas, pode trabalhar, sei lá, em supply chain, pode trabalhar um monte de coisa que na minha época eu passei a descobrir tudo isso e quando eu passava isso para os estudantes que estavam ali no começo,
começo, muita gente ficava super animada e é isso que eu vinha fazendo, ajudando o pessoal. E aí, com o passar do tempo, só pulando um pouquinho na história aqui, com o passar do tempo, por mais que eu estivesse ajudando, tinha muita gente que estava interessada de fato. Eu via que pra mim ainda faltava muita experiência. Então, por mais que eu tentava ensinar muitas coisas, tinha muitos detalhes que eu mesmo não sabia. E assim, acho que fazia sentido eu parar um pouco, pelo menos deixava por um tempo de stand-by ali o projeto. Eu continuava ajudando quem realmente me chamava, mas eu não estava ativamente indo atrás de novos clientes, vou colocar entre aspas, assim. E aí eu voltei a procurar estágio, porque eu queria entender um pouco mais. Aí primeiro fui, assim, com essa experiência de ajudar universitários a entrar no mercado de trabalho, acabei conseguindo um emprego na Gup, que hoje é a maior HR Tech da América Latina, que é basicamente uma empresa que faz todo esse processo de seleção para outras empresas. Então, é uma empresa que já faz tudo isso e eu já estava atuando nesse setor, fez muito sentido. E eu acabei entrando primeiro para a área de marketing de produto e acabei, enfim, com o tempo fui encontrando outras coisas que tinham mais interesse. E aí, atualmente, estou trabalhando em FP&A nessa mesma empresa. No caso, a FP&A é planejamento financeiro. E, enfim, essa é a minha trajetória, como vim parar aqui. E um tempo mais recente, eu voltei à atividade, ajudar esse pessoal. E eu via que o pessoal tinha muito interesse também. E, assim, varia muito de acordo com o público. Se a pessoa está muito no começo da universidade, um cara que acabou de chegar, a pessoa não sabe de nada, mas muitas vezes ela quer trabalhar. E eu ajudo passando um conteúdo completo, digamos assim. E se a pessoa está mais no final, ela sabe onde ela quer trabalhar, pelo menos ela pensa que ela sabe, no modo geral ali, e ela quer tirar dúvidas mais específicas. Então, eu ajudo com currículo, LinkedIn, fazer o próprio currículo, fazer o próprio perfil no LinkedIn, dica e ajuda para processos seletivos, como se apresentar numa entrevista e por aí vai. E aí, atualmente, eu voltei com o projeto, só que agora a gente está tentando dar uma automatizada, então a gente está desenvolvendo uma inteligência artificial para meio que ajudar em todo esse processo para a criação do currículo, criação da página do LinkedIn, mas enfim, são próximos passos ainda. Você também participa, acho que, da Liga de Empreendedorismo. Você fez outros, né? Sim, sim. Eu acho que é legal você colocar, porque quando chega na faculdade, não é somente o que você disse no começo, somente aquele curso. Para quem quer mais, para quem quer ir além, sim, exato. Tem diversas outras ligas, agremiações, projetos, sim, né? Sim. Então, no caso, em várias faculdades tem isso, não é só porque eu estou em federal que tem isso, tem várias particulares, assim, acho que praticamente todas as faculdades têm grupos de extensão, né, que fala. E ali na UFBC eu participei primeiro da empresa júnior e depois, quando eu estava empreendendo, estava ajudando outros jovens ali, eu acabei tendo contato com o pessoal do INSPER, de uma faculdade bem grande aqui de São Paulo, e um amigo meu, ele me falou, tipo, pega essa sua ideia, tenta falar com a Liga de Empreendedorismo, vai que você consegue um investimento para conseguir escalar, chegar a resultados muito maiores. Aí eu ouvindo tudo isso, eu fiquei, nossa, não entendi nada que esse cara tá falando. Aí eu falei, não, deixa eu pesquisar um pouco mais atrás. Aí eu vi que existiam ligas de empreendedorismo, e da mesma forma que existem ligas de empreendedorismo, existem ligas de mercado financeiro, liga de consultoria, existem várias ligas. Eu sei que tem ligas médicas também, para quem cursa medicina e tudo mais. E aí, pensando nisso, já que não tinha uma dessas ligas na minha faculdade, por que não fundar uma? Por que eu não ser o pioneiro? E aí, enfim, depois de bater a cabeça bastante, enfrentar muito processo burocrático ali na Federal, mas consegui, fundamos a liga. E esse foi um dos outros projetos que eu participei ali. E aí, como você comentou, acho que é muito legal pensar que na faculdade a gente não tá lá só para fazer o curso. A faculdade vai muito além disso, sabe? Porque a faculdade hoje, ela não prepara exatamente o universitário para o mercado de trabalho, ela não te prepara para conseguir um emprego depois, mas ela te abre tantas portas que, assim, se você conseguir aproveitar da maneira certa, com certeza você vai conseguir ter um futuro muito bom, sabe? Conseguir ingressar numa carreira. E aí eu acabei voltando ali, eu acabei fundando a Liga de Empreendedorismo. Atualmente estou como conselheiro apenas, saí do cargo de presidente e tudo mais. Mas foi isso, essa experiência. Além disso, eu também participo do grupo da equipe de atletismo da faculdade. Eu participo de corridas, mas não sei o quanto que é relevante falar Como que você consegue conciliar tudo isso? Porque assim, eu fico pensando, né? Eu acho que os alunos acabam pensando aqui nos alunos do ensino médio. Meu Deus, eu preciso trabalhar, preciso fazer uma faculdade, mas alguns não podem só fazer a faculdade. Alguns têm que conciliar com o trabalho. Então, trabalhar, estudar, e aí participar de uma liga esportiva, participar dessas outras ligas, ser um atleta universitário. Uhum. Bom, acho que minha resposta de bate-pronto é que você não consegue, pra ser bem sincero. Em algum momento, alguma peteca vai cair, algum pratinho vai acabar caindo, e o ponto é como você consegue priorizar e manejar tudo isso para que você consiga lidar com todas as situações. Então, assim, num cenário onde a pessoa precise de fato trabalhar, aí eu vou falar que é um pouco mais complicado, porque assim, o trabalho, querendo ou não, tem que ser uma prioridade, você tem que tomar um certo cuidado, que querendo ou não, você pode ser demitido, né? Mas no caso, na faculdade, você não precisa ter 100% de presença. Calma, eu não tô falando pra você não ir nas aulas, tá? Mas muitas vezes eu tive que deixar de ir pra algumas aulas para conseguir fazer algumas outras atividades, ou até mesmo
Eu vou dar o exemplo da Liga. Quando eu estava fundando a Liga, teve muitas vezes que eu tive que ter conversas com reitores, eu tive que ter conversas com muita gente e que assim, as agendas não se conciliavam. E a Liga, querendo ou não, se eu deixasse de fazer alguma coisa com a Liga, nada ia morrer, nada ia acontecer, eu podia só adiar um pouco. Então acho que vai muito de ver as prioridades e não ter medo de assumir um pouco mais de responsabilidade. Eu acho que nesse período aí que a gente está no começo da carreira, no começo da trajetória ali, não tem problema, assim, acabar pegando mais responsabilidade, contanto que você consiga lidar com tudo isso, né? Vou só tomar cuidado aqui, porque vai que a pessoa sai aceitando tudo que é tipo de oportunidade. Mas só queria falar que, assim, no caso, quem tá no começo, é legal você tomar a iniciativa para participar de muitas coisas. E por mais que isso possa ser um erro, tem alguns erros que é legal a gente cometer. Então, vou dar um exemplo, quando eu trabalhei em consultoria. Eu sinto que eu não me vejo trabalhando em consultoria nunca mais. E na época eu até olhava com os olhos e falei, pô, será que é pra mim mesmo? Tudo mais, não tenho tanta certeza. E foi um erro que foi muito bom ter cometido. Porque agora eu sei que eu não quero fazer isso. E acho que no momento que tá no começo ali, acho que é legal, tipo, tomar mais responsabilidade. Muitas vezes você realmente não vai dar conta, mas só manter a calma, tentar priorizar, ver quais petecas dá pra deixar cair, que, assim, como um todo, no final sempre dá certo, sabe? Sempre acaba valendo a pena. Eu acho que não falaria erro. Eu acho que se permitir a várias experiências. Exato. A várias oportunidades. Eu acho que você se permitiu a várias oportunidades. É abrir esse leque, né? Para poder falar... Ter a certeza, como você teve lá atrás, que você não queria um técnico de eletrônica, mas você só saberia disso vivenciando. Então, acho que é isso que é importante. Mas voltando lá nesse projeto de ajudar, pensando aqui nos alunos do ensino médio, na prática, como que acontece? Se eles te procurarem, como que funciona esse teu trabalho? Certo. No geral, pelo contato próximo que eu tenho, eu ajudo muito mais universitários, que é o pessoal que está mais próximo, com o contexto que eu tô mais familiarizado, mas eu já ajudei muito, e até mesmo o público que mais vem atrás de mim são os bichos. O pessoal que acabou de entrar na faculdade. Explica que é bicho pra quem não sabe. Tô só dando contexto. No caso, o bicho ou bichete, né, são aquelas pessoas que estão no primeiro ano da faculdade. E, então, esse pessoal, no geral, é quem mais me chamava com dúvidas ou com vontade de querer começar a trabalhar. Eu acho que, assim, como que funciona? Vai depender, assim, eu digo que é muito caso a caso, né? Porque tem pessoas que me chamam porque precisam começar a trabalhar, que realmente tem a necessidade, tem que sustentar a casa, tem que ajudar a renda familiar ali, e aí é um caso à parte que, de fato, a pessoa tem que, de alguma forma, encurtar os passos para conseguir um emprego logo de cara. Então, eu vou ajudar essa pessoa a entender quais experiências ela teve, a entender quais as vontades, quais áreas ela gostaria de seguir, para aí, posteriormente, estar, de fato, prestando os processos seletivos e o quanto antes conseguir esse trabalho que é necessário. Mas em casos onde a pessoa ela tem mais vontade do que a necessidade, aí vale mais parar para entender se realmente faz sentido começar agora. Porque, no meu caso, eu só fui começar a ganhar um salário, de fato, colocar assim, quando estava ali no meu terceiro ano de faculdade. E eu acho que foi muito proveitoso ter, entre aspas, demorado um pouquinho mais, assim. E também depende muito da faculdade. No caso, a UFBC permite que a gente consiga, que a gente faça estágio, a gente comece a trabalhar desde cedo. Tem algumas outras faculdades que não tanto. Então, se eu não me engano, acho que a Poli pode ser um pouco mais complicado, que tem horário integral, pode ser que a Unicamp também, mas, enfim, de modo geral, acho que vai muito entender o momento que tá ali, se você mais precisa ou se você quer, de fato, começar a trabalhar e ver, e aí voltando pro ponto, né, da minha dúvida inicial, que eu tive lá no começo, é quais opções eu tenho. Então, porque muitas vezes eu não sabia tomar a decisão certa porque eu não sabia quais opções eu tinha, então eu não sabia quais áreas existiam. Que é o que eu acho que acontece na maioria dos jovens, né? Por onde começar? Como escolher uma carreira, né? Como escolher uma profissão? Qual escolher o curso? Depois vem a faculdade, quais são, de repente, as faculdades mais renomadas, né? Então, pensando nesse aspecto, né? Hoje que você já passou... Vamos só retomar. Que ano que você hoje está na faculdade? Hoje eu tô no último ano. Tô no meu 5º/6º ano ali, porque a pandemia deu uma atrapalhada, mas eu acabo esse ano de 2025 a faculdade. Tá. Então, hoje, depois de toda essa caminhada de 5, 6 anos, né? Se fosse o Rafael... Lá no início, lá no ensino médio, porque hoje temos muitos, né, alunos na mesma situação, com essa dúvida. Meu Deus, como que eu faço? A gente não tem a resposta. Com certeza você não tem a receita do bolo, senão se já tivesse, a gente ia escalar. Com certeza a gente ia escalar. Mas quais são as dicas que você dá para que eles se sintam mais seguros e confortáveis nesse processo de escolha?
Olha, acho que de bate-pronto você nunca vai ter certeza de se tá tomando a decisão certa ou não. Só vai descobrir isso depois de já estar ou cursando ou trabalhando naquela área, seguindo naquele caminho. Mas acho que a melhor dica que eu possa dar e uma dica prática até, para você ser cara de pau, para você chamar e conversar com o máximo de pessoas possíveis. E acho que é isso algo que tá muito no alcance de quem tá ali no ensino médio. Então, uma coisa que me deu muita clareza no começo, quando eu tava escolhendo quais cursos eu ia fazer, de todas as formas que eu tinha possibilidade, eu ia perguntando pessoas. Então, no caso, acho bem provável que você conheça alguém ou conheça alguém que conheça alguém que faz o curso que você quer cursar, ou sempre vai ter alguém que tá alguns passos na sua frente e que sabe aquilo que você não sabe. Então, é muito legal você chamar essas pessoas e, no caso, se você não tiver ninguém para chamar, já sabe o meu perfil, pode me chamar, mandar uma mensagem, eu posso ajudar. No caso, sem custo nem nada, enfim. Mas eu tiro essa dúvida. Mas, no geral, acho que o primeiro ponto seria conversar com o máximo de gente e tentar aprender e conhecer o máximo de áreas e possibilidades possível. Porque, assim, por mais que, de fato, realmente vai ter muitas opções, você sempre vai estar em dúvida, mas você, em algum momento, você vai ter que tomar essa decisão. E acho que quanto mais informações você tiver, melhor. E então, acho que o primeiro ponto seria para conversar com essas outras pessoas. E aí, uma outra dica também, que para mim faria muito sentido no começo, é pensar no longo prazo, pensar no depois. Eu sei que, a gente nem escolheu o curso da faculdade e vai querer escolher onde vou trabalhar. Mas acho que é legal pensar quais as opções que tem depois. Porque hoje, se eu fosse pensar, eu provavelmente não teria escolhido engenharia de produção, engenharia de gestão, teria ido muito mais provavelmente para administração, que é algo que faz muito mais sentido comigo. Então, no caso, eu sou uma pessoa muito mais comunicativa, eu gosto muito de estar em contato com outras pessoas, e talvez na área de engenharia ali, a área que eu tô não fizesse tanto sentido. E aí, acho que para as pessoas que estão em dúvida, acho que seria legal pensar se vocês se veem trabalhando em carreiras ali lá no futuro, né? E outra, mesmo se vocês escolherem e não sabem da resposta, fica tranquilo também que tem muito chão, tem muito espaço para conseguir mudar futuramente. E vocês são muito jovens, né? Sim, exatamente. E hoje também não dá para parar num curso só, né? Exato. Então, a faculdade é o que você falou, ela não vai te preparar, ela vai abrir portas para esse mercado de trabalho. Exato. E ali, com certeza, vão ter outras especializações. Sim. E o que você sente hoje que o mercado de trabalho, agora partindo para um bloco do mercado de trabalho, espera hoje dos profissionais, dos jovens que estão ingressando? Certo, acho que pensando, vou falar do pessoal que está mais júnior, né? Pessoal que está mais no começo, que acho que é essa área que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Muitas vezes os líderes, eles esperam pessoas mais proativas. Então, pessoas que realmente não ficaram sentados esperando acontecerem, mas sim tiveram alguma iniciativa. Então, como eu comentei, é muito importante participar desses grupos de extensão, participar de iniciativas na faculdade. Acho que a iniciativa seria um principal ponto que mais mostra para o recrutador ali que você é diferente dos outros, sabe? Que você está um passo à frente. E não se conter apenas com o escopo e com as matérias ali da faculdade. Acho que questão de proatividade seria um primeiro ponto. E acho que um segundo vai muito de como você vai conseguir se comunicar e se portar com esse recrutador, colocar assim. Porque muitas vezes, atualmente, a gente vê que tem muitas pessoas que estão muito bitoladas com o celular, estão muito introvertidas, então tem muito mais vergonha. Então, uma coisa que eu reparei bastante é que as pessoas desaprenderam como se vender, como se comunicar, então muitas vezes ficam muito retraídas. Eu acho que uma dica seria, para se expor mais e melhorar a questão de comunicação. Acho que essa é uma característica fundamental, independente da área, independente do cargo e curso que você for seguir, sabe? Legal. Para os alunos do ensino médio, que muitas vezes precisa sair do ensino médio e entrar no mercado de trabalho, eles não têm essa vivência das ligas. Mas é o que eu sempre falo na escola. Participe dos projetos sociais, participe de todas as oportunidades também que a escola promove, participe de todas as oportunidades, realmente, de se você se colocar de uma forma ali a contribuir e a aprender. Acho que isso faz toda a diferença, porque quando isso ganha, né, no seu conhecimento, até realmente nessa questão de você trabalhar e se relacionar, melhorando a sua comunicação. Mas você acha que um aluno do ensino médio hoje já é válido criar seu currículo, se ele já precisa entrar logo após o ensino médio numa faculdade, no mercado de trabalho, conciliando, já ter o seu LinkedIn, criar o seu currículo? Qual que é o seu conselho? Certo. No caso, eu acho que currículo é válido, se a pessoa ela precisa ou ela quer logo de cara entrar no mercado de trabalho. LinkedIn, talvez não tanto. Porque, no caso, o LinkedIn, para quem não sabe, é uma rede social profissional. Então, uma rede social como qualquer outra, só que o foco ali é postar coisas de trabalho, eventos, coisas nesse sentido. Então, acho que para quem está ali no começo, talvez não faça tanto sentido, porque provavelmente você não vai ser recrutado
por meio do LinkedIn logo de cara. Mas falando sobre o currículo, eu acho que sim, é válido. E assim, o ponto que a pessoa... No caso, as pessoas que estão ali no começo, mais sem dúvida é o que colocar no LinkedIn. Então, para quem está ali no começo, muitas vezes fala, putz, nunca fiz nada, nunca atuei em nada, então o que eu vou colocar no LinkedIn? No que eu vou colocar no currículo? E aí vai o ponto que, será mesmo que você nunca fez nada? E até que ponto você consegue contar a sua história de uma melhor forma? Porque muitas vezes você saiu da escola e foi direto para a faculdade, na escola já tiveram alguns projetinhos que você consegue comentar. Então, ou você participou, sei lá, de simulação da ONU, pode entrar no currículo, pode ser você ajudou a organizar alguma festa junina, e assim, vai muito de como você conta a história. Lógico, você não vai colocar, eu organizei um rolê para o pessoal do terceirão. Não, calma, vamos por partes. Como que vai contar isso? Não é o churrasco. Exato. Não é o churrasco. Exato. E assim, por mais que tenha menos coisas, acho que vai muito de você entrar no detalhe e entender o que você realmente pode contar. Mas acho que o currículo é bem válido e tem como sim, independente de onde você veio, o que você passou, acho que dá muito pra fazer isso funcionar. Tiveram várias pessoas que chegaram até mim com essa mesma dúvida, tipo, putz, não tem nada pra colocar no currículo. Na verdade tem sim, só olhar com calma, olhar com carinho, você consegue achar algumas características que dá pra você se vender melhor ali pro mercado. E no dia da entrevista, quais são os erros mais comuns que as pessoas, além do nervosismo, né? A questão da comunicação, as pessoas cometem? Que dicas que você daria ali para aquele jovem que está indo fazer a sua primeira entrevista de emprego? Sim, acho que o nervosismo é o principal, é o que mais acaba pegando as pessoas. E aí, para tentar conter esse nervosismo, é treinar. Todo mundo fala nervosismo, tá vendo? Já fica nervoso, já trava. Por mais que eu já tenha passado por diversas entrevistas, já tivesse falado com bastante gente, por exemplo, hoje mesmo eu estava bastante nervoso para vir para cá. E acho que vai muito de você treinar e manter a calma, porque aquilo que você vai estar falando não é mentira e é muitas vezes sobre você. Então, por exemplo, hoje eu vim aqui e contei minha história. Pô, eu sou a melhor pessoa para contar a minha história, porque eu tenho que ficar nervoso, sabe? Então é tipo tentar manter a calma e se ater aquilo que você já sabe e tentar se preparar da melhor forma. E é o que entraria em questão de preparo. Acho que um principal ponto muito importante, relevante para entrevistas é você pesquisar a empresa na qual você está indo trabalhar. Então, tanto a empresa quanto a área para qual você está indo. Então, você está, sei lá, vai fazer uma entrevista para uma área de marketing, por exemplo. É muito interessante você saber o que essa empresa faz, para qual o segmento dela, o setor dela, e sendo para a área de marketing, você tentar pegar histórias da sua vida que possam fazer sentido para aquela vaga, para aquela área em questão. No meu caso, se eu fosse prestar para uma área de marketing, com certeza eu vou falar da empresa júnior, com certeza eu vou falar de experiências onde eu tive contato com muitas pessoas que façam sentido, essas características façam sentido para marketing. Para o pessoal que está, agora falando para o pessoal que está no começo da carreira ali. Se você já teve algum projeto, algum trabalho onde você teve que apresentar, você teve que mostrar que você tem uma boa oratória, uma boa comunicação, faz muito sentido você contar essa história para o recrutador. E aí, indo de contrapartida, para outras áreas, você consegue entrar em detalhes onde é que façam mais sentido, enfim, entrar com outras características ali, né? Mas, enfim, acho que seria de se preparar, tomar cuidado com a questão de nervosismo, pesquisar sobre a empresa. E uma outra coisa também, que é muito importante você se demonstrar interessado pela empresa ou pelo recrutador no qual você está indo. Por mais que você esteja ou não esteja, não vou entrar nesse mérito agora, mas se você quer realmente ser aprovado, é muito legal você ter perguntas para o recrutador também. Então, no caso, no final de toda entrevista, ou praticamente toda, o entrevistador sempre vai falar: tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tem algum questionamento? E é nessa hora que você pode se destacar um pouquinho mais e fazer, de fato, perguntas genuínas ali para o recrutador. Então, perguntar ou do dia a dia, perguntar da área. Você pode perguntar, tipo, para uma pessoa... No caso aqui fosse uma entrevista, você me perguntasse... É isso que eu ia te fazer umas perguntas. Quais seriam as perguntas genuínas que você faria? Então, perguntar, no seu caso, como recrutadora, qual as principais características que você enxerga que um candidato tem que ter para ser aprovado ou para ser efetivado futuramente? Então, perguntar também, ou até mesmo da rotina, tipo, como é que funciona, aí vai variar muito de acordo com a empresa, mas perguntar, tipo, como é que funciona a sua área dentro da empresa, o que você mais gosta de trabalhar nessa empresa, e perguntando essas coisas que mostram que você realmente quer trabalhar lá futuramente e você está interessado, e aí faz até o recrutador pensar, tipo, nossa, é verdade, o que será que eu mais gosto de trabalhar aqui? E aí dá para ficar uma conversa mais descontraída também nesse ponto. Vai inverter a entrevista. Você começa a entrevistar o recrutador. E quais são as áreas que você vê com maior destaque, com maior chances de crescimento e probabilidade aí, mediante todo esse novo cenário que nós estamos vivendo, né? Nossa, sem dúvidas, de longe, disparado, o que mais está crescendo no mercado hoje é de inteligência artificial, isso não tenho dúvidas, porque hoje, assim, a IA, a inteligência artificial, vem meio que tendo um papel muito importante em diversas áreas, diversas carreiras. Não vou dizer que ela vai substituir alguns cargos ali, mas quem
está por trás e consegue utilizar essas IAs da melhor forma, sempre vai sair muito na frente. E aí, assim, quais áreas especificamente? Quem quer ser desenvolvedor, quem quer trabalhar com a área de programação. Então, pode ser programador tanto front-end, back-end, full stack, pode ser pessoas que se especializam em entender o que é machine learning, o que é LLM, linguagem de máquina. Então, todas essas partes envolvendo muito mais programação é uma área que está muito em crescimento, tem carreiras cargos que pagam muitos e, tipo, as empresas estão realmente procurando profissionais que entendam bastante disso. Então, é até um gap, um espaço muito grande no mercado para quem quer seguir nessa área. Então, é uma oportunidade bem grande aí. E outras áreas, para quem não gosta disso, falando, meu Deus, programação não. Olha, acho que programação é de fato que mais vem em mente, mas para ser bem sincero, é muito amplo e tem algumas áreas que acho que sempre vão ter oportunidade, vão ter espaço. Algumas áreas que são bastante essenciais. Então, acho que uma que está bastante alta é a área financeira. Então, a área financeira, onde eu trabalho hoje, por exemplo, é uma área que é indispensável para qualquer empresa. Então, a área de marketing, acho que está bastante em alta também, principalmente com o crescimento das redes sociais. E aí, um nicho específico dentro da área de marketing, que está bastante em crescimento, é trabalhar com influenciadores. Então, esse trabalho desse marketing de influência, né, que fala, está bastante em crescimento, porque atualmente, eu não vou saber trazer um dado exato, mas eu sei que a quantidade de influenciadores e pessoas que produzem conteúdo cresceu, assim, absurdamente. E eu não digo influenciadores que nem, sei lá, grandes nomes de mercado, sei lá, Virgínia, ou pessoas que têm milhões de seguidores, mas até micro e nano influenciadores, pessoas que têm até, sei lá, seus 5, 10 mil seguidores, até pessoas com menos disso já têm um papel muito importante, muito relevante ali. Então, essa parte, o marketing de influência é algo que está crescendo bastante também. Então, acho que dá pra colocar assim. E você tá pensando o quê? Já tem alguma coisa em mente aí para... Para mim, no caso, do lado do meu pessoal... porque você não, você já passou em vários, né? Sim. No caso, sim. Assim, em paralelo a tudo isso que eu comentei... Tá gostando do financeiro que você tá agora? Tô. No caso que eu falo do financeiro, só por partes. Do financeiro. É uma área que eu tô gostando e eu, principalmente, tô aprendendo bastante. Então, assim, um sonho muito grande que eu tenho é falando de longo prazo, onde eu gostaria de chegar um dia, eu quero empreender, eu quero ter minha própria empresa, se vai ser com a Layup, se vai ser com esse meu projeto ou não sei, vou descobrir isso depois. Mas eu quero muito empreender e essa experiência que eu estou tendo hoje no financeiro, ela está sendo muito importante, eu estou aprendendo bastante e, assim, me vejo trabalhando por mais um certo tempo, tem muitas coisas que, por mais que você consiga aprender na prática, é muito bom você aprender com quem já sabe. Então, essa minha experiência no financeiro, assim, provavelmente se eu fosse tentar por conta própria, eu ia quebrar a cabeça bastante, ia me ferrar bastante até, de fato, entender como é que funciona a parte de contabilidade, o que é um DRE, um balanço patrimonial, fluxo de caixa direto, indireto, como calcula a EBITDA, enfim, todos esses termos, assim, eu não fazia ideia antes. Sim. E agora eu tô, de fato, aprendendo. Então, acho que seria um ponto que eu tô aprendendo bastante. Acho que para quem tá no começo, o mais relevante para quem tá fazendo estágio e tudo mais, é você, de fato, estar sempre aprendendo. E aí, você comentou em questão de marketing de influência. Em paralelo a tudo isso, como comentei um pouco atrás aqui, eu participo do grupo de atletismo da minha faculdade e por influência do pessoal lá, conversando com eles, um deles uma vez falou, tipo, por que você não grava uns vídeos de corrida? Porque tem muitos influenciadores de corrida que tava crescendo ultimamente e, assim, a parte de correr rápido e ser bom naquilo, eu já faço. O que precisava era gravar, pegar uma câmera e começar a falar ali que, quem sabe, um dia desse certo. E aí, no caso já faz acho que uns 2 anos que eu comecei a postar uns videozinhos bem informais ali em TikTok, Instagram, sobre corrida. E não sei onde isso vai dar. Eu levo isso muito mais como um hobby, um prazer ali do que um cargo, uma profissão. Se estourar e der certo e virar uma Manucity algum dia, tudo bem, tá tudo certo. Mas por hora eu levo mais como um projeto à parte, como se fosse um hobby, vou colocar dessa forma. E de onde começou, aproveitando que você falou isso... essa oportunidade, você já corria antes? Onde surgiu essa vontade de virar um atleta universitário pela corrida? Certo. No caso, eu sempre fui muito ligado a esportes, desde que eu era pequeno. Então, eu sempre participei ou de time de futebol da escolinha onde eu estudava e tudo mais. E a corrida veio muito por influência do meu pai. Então, meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele sempre corria, eu sempre participava de provinhas de rua. E ali no ensino médio, mais ou menos, eu comecei a treinar um pouco mais sério, eu corria junto com ele. E assim, uma característica minha é que eu sou uma pessoa muito competitiva. Acho que o fato de eu ter um irmão mais velho, eu sempre acabava competindo e disputando algumas coisas com ele. Mas acabou que eu participava da corrida. E quando eu tava para entrar na faculdade, vendo quais atividades tinham em cada uma das universidades, eu via que tinha essa parte do atletismo e competições universitárias.
Então, com as atléticas, as equipes e tudo mais, eu pensei, pô, na hora que eu entrar na faculdade, é isso que eu quero fazer, eu quero participar dessas competições. E aí, bom, infelizmente teve a pandemia, acabou atrasando um pouquinho esse processo, e aí só foi em 2022, aí eu já corria, já tinha um certo contexto ali, eu falei, não, vou participar dessa equipe. E assim, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi ter entrado. E por mais que não seja, eu sei que a conversa está muito profissional aqui, acho que uma das melhores coisas que eu fiz na faculdade, um dos melhores grupos e equipes ali que eu fui participar, foi da equipe de atletismo, que são, assim, grandes amigos que eu tenho até hoje, que eu vou levar para depois da faculdade. É um grupo ali de que eu me identifiquei muito com eles. E assim, hoje, acho que eu participo das competições não é nem mais pela corrida, pra ser bem sincero. Correr em si dá trabalho, muitas vezes é chato, ter que treinar, vixe, acordar super cedo, fazer treinos super longos. Essa parte não é tão legal, mas estar com a equipe, participar das competições e estar junto com aquele grupo ali, putz, isso não tem preço, pra ser bem sincero. E aí meio que juntou uma coisa com a outra, aí eu comecei a gravar os conteúdos e aí o resto é história, né? Mas acho que foi muito, muito legal, muito importante também para dar uma fugida, sabe? Para não ficar tão bitolado só com carreira, trabalho, você levar a faculdade como se fosse uma coisa 100% séria, sendo que não, dá para ter muito lazer e tem muita coisa que você pode aproveitar nesse contexto universitário. E desse hobby até está competindo internacionalmente, né? Sim, eu participo de algumas competições, no caso eu ainda não estou em nível profissional, colocar assim, em alguns contextos eu me destaco bastante, então no caso eu participo de colônias japonesas, que assim, no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, no Brasil e na América do Sul como um todo, na América Latina, tem várias colônias japonesas, que são grupos, que, assim, de maneira muito resumida, são pessoas que têm descendência japonesa, que se juntam e participam dessas competições, e aí nesse nicho em específico, nesse ano eu fui representar o Brasil no Sul-Americano, fui pro Peru, eu ganhei a prova dos 1.500 metros e fiquei em segundo nos 5.000 metros, então nesse nicho eu até que tô bastante bom, mas agora falando de, assim, comparando com profissionais mesmo, já adiantando, eu tô para participar de uma federação e participar de competição junto com esses profissionais. Ainda não veio a público, não sei quando esse podcast vai sair no ar também. Mas, enfim, tô com planos, sim, para participar com profissionais, de profissionalizar um pouco mais, aí levar um pouco mais a sério ainda, mas são planos para depois. E, assim, como eu falei, a corrida eu não quero que a corrida se torne algo como que se torne meu trabalho, sabe? Algo que, entre algumas aspas, chato. Eu quero levar mais como um hobby, algo à parte, para que eu possa me desestressar. Eu levo muito como se fosse uma terapia, sabe? Que ali eu dou tudo de mim, eu posso extravasar ao máximo, que assim, ali eu sei que eu tô num ambiente seguro, colocar assim. Acho que a corrida é isso que importa para mim hoje em dia. E é muito legal te acompanhar aí pelos seus stories, por toda a sua publicação. Deixa aqui seu perfil, qualquer para o pessoal que quiser. Obrigado. Bom, para quem quiser tiver interesse, seguir um atleta universitário, meu Instagram e TikTok é rafael.hamada. E Hamada é Hamada. Então, pode seguir muito lá. legal mesmo. Bom, Obrigado. Agradeço demais, Rafa, por toda essa conversa, por essa troca. E eu queria te convidar a deixar uma mensagem aqui final para os jovens que estão nos assistindo, a todos aqueles, não só os jovens, né, mas especialmente os jovens que estão nesse momento de decisão de escolha profissional, de faculdade, de curso, ou até mesmo que já estão dentro das suas faculdades, mas que aspiram também a novos caminhos. Certo. Bom, acho que primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. E aí, se for mandar um recado para jovens como um todo, eu diria que não tenha medo de errar. Então, não tenha medo de cometer um erro agora, ou você pensar que, putz, se eu errar agora, minha vida tá acabada. Não, calma. Pô, provavelmente você vai ter menos de 20 anos, ou tá na casa dos 20 e poucos anos, e não tem nenhum problema você cometer um erro agora. E quando eu falo cometer um erro, é você tomar uma decisão que você vai mudar depois. Isso não é um erro também, isso é um grande aprendizado. Então, não tenha medo de tomar uma decisão, de você ir para uma carreira onde você está na dúvida, e por mais que você, na sua cabeça, acredite que isso possa ser um equívoco no momento, pode ter certeza que no futuro vai fazer sentido e você vai conseguir ligar os pontos, né? Então, acho que para manter a calma e não se cobrar tanto, porque lá na frente tudo... No caso, você ainda tem tempo, né? Para, se quiser mudar de caminho, mudar de trajetória, como um todo. E acho que é isso. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado pelo espaço aqui. Obrigada. Se esse conteúdo fez sentido para você ou para qualquer pessoa que você conhece que está passando pelos mesmos processos, mesmas inseguranças, as mesmas dúvidas, compartilhe. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio do podcast Educação em Voz Alta.